Senhor Jesus, nós te pedimos a proteção e a bênção nessa noite para nossas aulas do estudo do Evangelho. Pedimos a Ti, Senhor, que abra as nossas mentes, os nossos ouvidos espirituais, nosso entendimento para que possamos crescer em Tua direção, em direção da Tua luz, das Tuas bênçãos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, Deus Pai amantíssimo, que abençoe a todos que estão envolvidos nesse trabalho, dessas aulas, para o nosso crescimento e aprendizado. Abençoe a pessoa que está transmitindo, a pessoa que preparou as aulas, abençoe todos os que estão ouvindo e assistindo, e abençoe todos os irmãos necessitados que poderá ser encaminhado durante as nossas aulas de estudo. Te agradeço pela oportunidade. Que assim seja e damos por aberto os estudos dessa noite. Amém. Então, nós vamos estudar do Livro dos Espíritos, a Lei de Destruição. Está no capítulo 6º. É muito importante. Hora que puderem, volte a ler capítulo todo. Os flagelos destruidores. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Toda vez que surgem doenças, enfermidades, tudo isso é para que o homem comece a pensar, achar soluções, resoluções para resolver os problemas. A humanidade, ela cresce sempre que ela é pressionada, quer pela dor, quer pelas dificuldades. Nós desenvolvemos a inteligência. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? É necessária a lei de destruição. Sempre precisamos destruir todas as partículas da maldade e do erro. Aonde ela estiver, ela tem que ser destruída para colocarmos partículas de moral, éticas e bons costumes, que adquirem cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar o resultado. Quer dizer, qual é o fim do nosso estudo? Que a alma, ela vem aqui, ela estuda, ela se prepara e ela morre e volta de novo dentro da lei do progresso. O espírito não morre. Ele continua a viver eternamente. Nós não morreremos. Aconteça o que acontecer no planeta Terra, nós não morreremos. Os transtornos. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal. Quer dizer, nós não julgamos na visão do crescimento da Terra, no crescimento dos valores, da ética tão necessária quando surgem determinados flagelos, dores, doenças e enfermidades. O que chamais de flagelos? Por causa dos prejuízos que vos causam. Quer dizer, nós vemos o flagelo porque ele nos causa prejuízo. Mas esse prejuízo, qual é o objetivo? Fazer-nos crescer, evoluir, estudar mais, nos preparar mais, melhorar a Terra, construirmos um mundo melhor? É essa a visão da doutrina espírita. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor. Realizando em alguns anos, necessitaria de muitos séculos. Essa rapidez que acontece, ela é necessária e precisa. Toda vez que a humanidade está parada, vem a dor, vem o sofrimento, vem os flagelos, vem as enchentes, vem tudo isso, para que nós paremos e modifiquemos.
Nós, espíritas, temos que trabalhar na modificação. No Livro dos Espíritos, 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A lei de liberdade e do progresso. Só existe guerra porque tira a liberdade das criaturas. A liberdade de viver, a liberdade de crescer, a liberdade de construir um mundo melhor. O progresso, quando estaciona e que ninguém toma medida nenhuma, surge a guerra como um flagelo. Então a humanidade desperta. Por quê? Estamos violando o direito das criaturas, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito ao lar, o direito de preservar seus filhos, a sua casa, a sua família, a sua identidade. Então a guerra vem e destrói tudo. E o ser humano para. Está tudo errado. E aí ele começa a mudar, a questionar, a transmutar. A mente dá um choque e nós começamos a mudar tudo isso para um progresso maior. Esta resposta coloca de maneira bem clara que o problema de saltos da natureza, de que tratamos em nota anterior, o salto qualitativo, que se refere à dialética marxista, é para alguns, contradiz, porém, a evolutiva da doutrina espírita. É necessário, é exatamente essa espécie de transtorno que apressam o desenvolvimento. Toda vez que a nossa casa está virada do avesso, nós, médios, vamos tirar o transtorno. Está errado isso? Nós vamos mudar. É o orgulho? Nós vamos mudar. É o egoísmo? Nós vamos mudar. É a falta de liberdade que a nossa casa, nossa família age, nos tirando a liberdade, nos tirando o direito do progresso. Toda dor, toda invasão, algo que nos oprime. Todos nós temos o direito de luta para retirar a opressão. E essa opressão, lembramos para os espíritas, de boca fechada. Boca fechada. O médium trabalha de boca fechada. Quietinho, em silêncio. Não conta nada para ninguém. Cuida da sua família. Cuida dos seus afazeres. Cuida do pão de cada dia. E de boquinha fechada. Como se vê, o Espiritismo reconhece a existência e a necessidade desses transtornos. Porque o transtorno não vai existir quando nós tivermos uma sociedade justa, correta, digna, nobre, em que ela cuida, um cuida do outro. O rico cuida do pobre, o pobre cuida do rico, o inteligente cuida daquele desinteligente. E assim nós criamos uma sociedade de evolução, de qualidades morais e espirituais. Mas enquanto nós tivermos a perversidade, a maldade, nós estamos num meio incorreto. Mas, integrado no processo geral da evolução, não os admitimos como quebra desse processo. O processo que vai acontecer, que acontece com todo mundo, os erros, as mentiras, as maldades, é para evoluirmos. Não é para nós ficarmos quietos, não é para nos acomodarmos, mas para que a nossa alma volte dentro da lei do progresso. Trabalhar e construir um mundo melhor. É isso que nós, espíritas, devemos fazer. Os flagelos destruidores. Deus
Não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Essa resposta é gigantesca. Sim, Deus diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir. Quais são os meios de progredir? A vidência, a audição, percepção, a análise, mediunidade e trabalho. Esse é o meio. Por isso que nós somos espírita, porque nós temos uma visão além da matéria, além dessa matéria que nós estamos vendo aqui. Nossa alma vê. Então, esse meio que nós temos de ver, perceber, observar, analisar, modificar, mudar, transmutar, é um meio de progresso. Progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, o progresso só vem até nós quando nós diferenciamos o bem e do mal. E não passivos, e não omissos, e não parado no tempo, sem pensar, sem agir. Não. Eu tenho que pensar, eu tenho que agir, eu tenho que achar um meio de impedir o mal, impedir os fluidos maléficos. Eu tenho que impedir. É isso que a mediunidade nos leva a crescer e produzir. E o espírita tem que entender que a lei de destruição faz parte, principalmente para nós, destruir os fluidos maléficos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de toda e qualquer maldade. O homem é quem não os aproveita. Somos nós que não aproveitamos deste meio, que é a mediunidade, para trabalhar. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho, para fazê-lo sentir a sua fraqueza. Veja bem, nós somos ainda tão pequenos que o nosso orgulho tem que ser machucado, para nós sentir que acima de nós reina alguém muito mais poderoso e que nos deu algo gigantesco, que nós o chamamos de mediunidade, meio de diálogo, de conversa, de análise, de entendimento, com nossos guias, protetores, anjos de guarda, e todo esse povo a nos ajudar. Mas o orgulho, às vezes, não nos deixa ver. Relâmpago na eternidade. Nesses flagelos, porém, um homem de bem sucumbe com os perversos. Isso é justo? Durante a vida do homem, relaciona tudo ao seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Veja bem, nós vemos morrendo há bilhões de anos, desde elementares que fomos, e até hoje nós ainda não acordamos para o mundo da imortalidade. Nós não acordamos para esse mundo que precisamos, mas nós vamos nos melhorar a respeito disso. Como já dissemos, a vida do corpo é quase nada. É um século do vosso mundo, é um relâmpago na eternidade. Quer dizer que 100 anos é um xiste, mas nós estamos aqui e ainda nós somos lentos, lento para refletir, lento para analisar, lento para trabalhar, lento para modificar, deixamos para outro dia, para outra reencarnação, para outro período, e nós vamos deixando passar no tempo. E nós chega a dor para nos acordar e despertar a humanidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, não nada. Por quê? O que é um sofrimento? O sofrimento é o fluido ruim, gente. O sofrimento é o fluido maléfico.
O sofrimento é esse fluido que nós recebemos de manhã, de tarde, de noite. Você sai na rua, vê um fluido da inveja, da maldade, do ódio, da vingança. É o povo só pensando mal, desejando mal. Aonde você vai, você sente dor, te dá angústia, te dá depressão, te dá ansiedade. Porque é o fluido, é a mente humana. A hora que a mente humana for mudada, tudo gerará envios de progresso. Apenas um ensinamento que vos servirá para o futuro. Nós, espíritas, estamos estudando e nós precisamos entender a lei de destruição. Toda dor é a forma pensamento. Toda doença é uma infecção de forma pensamento. A terra é contaminada pelo mal. E nós temos que ir trabalhando aos poucos até que nós eliminamos esse padrão nocivo, doentio, que reina sobre a terra. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. E nós sabemos que nós nascemos e morremos, nascemos e morremos. E estamos temporariamente aqui para crescermos e evoluirmos. Esse é o nosso trabalho de hoje. São eles, os filhos de Deus, e o objetivo da sua solicitude. Os corpos não são mais do que disfarce sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê seus uniformes estragados, rotos e perdidos. Então, somos nós aqui. O corpo, nessa guerra fluídica, nessa guerra imoral, nessa guerra de desamor, nós ficamos todos esfarelados, quebrados, arrebentados, todo o nosso perispírito, nosso corpo fica doente. Porque devido a essa guerra fluídica de fluidos maus. Essa é a nossa guerra. Essa guerra é tão gigantesca que nós ainda não paramos para observar que essa guerra está na rua, está nas calçadas, está nos rios, está nos campos, está nas cachoeiras, está em todo lugar. O mundo está contaminado pela mente perversa do homem. E é hora de nós começarmos a trabalhar nesse sentido. Compensação do sofrimento. Como seremos compensados pelo sofrimento? O general tem mais cuidados com o soldado do que com suas vestes. Quer dizer, Deus tem mais cuidado com a nossa alma do que com esse corpo. Ele se preocupa mais com a evolução da alma do que com o corpo físico. E nós vivemos nessa contaminação, porque até agora nós não mudamos nada. Jesus esteve aqui há 2000 anos. E a Terra melhorou? Os cristãos melhoraram? Os cristãos estão trabalhando? Os cristãos modificaram alguma coisa? Ou os cristãos ficaram dando dinheiro para Deus para ver se dando dinheiro para ele o ouro podia salvar? Que isso? Nós não tivemos o entendimento ainda como verdadeiro cristão. Essa ciência da espiritualidade, a ciência de Deus, a ciência do crescimento. Nós estamos aquém. Então vem o sofrimento, gente. Ou acorda, ou acorda, ou acorda. Nós não temos muita saída. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerarmos a vida no que ela é, e quanto mais insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe dariam. Essas vítimas serão, em outra existência, uma larga compensação para o seu sofrimento, se souberem suportá-la sem murmurar. Então, pare de lamentar e trabalhe. Essa é a resposta.
Para de lamentar e põe as coisas no lugar. Está errado, conserta. Tá errado, limpa, corta, limpa, desmagnetiza, retira, põe no lugar, põe limpinho. É igual faxinar uma casa. Esse fluido tem que ser limpo, esterilizado. E nada de ficar chorando, pitando. Não, faça o serviço. Seja trabalhador. Seja o trabalhador da última hora. Faça um bom trabalho. Realize o melhor. Deixe a sua alma feliz. Ore pela sua própria felicidade, pela sua alegria, pela sua saúde, pela sua felicidade. É isso que somos e é isso que vamos alcançar. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, quer dizer, você pode morrer no flagelo, uma guerra, na destruição, você pode morrer de qualquer jeito, ou morrer no dia certo. Nós temos que morrer e vamos dentro dessas vias de progresso. Não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. Quando nós marcamos o dia de voltar, é dia de voltar. Caros amigos espíritas, quem deixou a hora marcada, o dia marcada, e que não estão em moratória, tem o dia marcado para voltar. Faça seu serviço, pega seu trabalho, faça direitinho, chega bonitinho no mundo dos espíritos. Por gentileza, não me vão para as regiões umbralinas, porque dá muito trabalho. E aqueles de nós que caíram nas regiões umbralinas, e se vocês me chamarem para buscar, vocês sabem, eu vou entrar com todos os elementares e vou agir, vou tirar, vou queimar, desintegrar, limpar, solver, vou arear vocês, bem areado, para entregar para o mundo dos espíritos. Vocês vão areados, já vão limpinho, entendeu? Não seja aquelas crianças que depois tem que lavar, tem que passar bombril e tem que passar aquelas buchas para limpar. Que esse é o espírito que não trabalha. Eu estou contando que vocês já vão chegar tudo limpinho lá, tudo arrumadinho, ajeitadinho, de roupinha linda, tá ok? É isso que eu estou esperando de todos os espíritos. A única diferença é que o primeiro caso parte um número ao mesmo tempo. Quer dizer, tanto faz sendo um flagelo, como sempre vai ser o número correto que nós vamos morrer e pronto. Se pudéssemos nos levar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pereceriam mais do que tempestade passageira no destino do mundo. Quando há muita sujeira, há muita imundície atmosférica e na forma pensamento do homem surgem os flagelos. É igual uma casa suja, cheia de bactéria, ela dá doença, ela dá enfermidade, porque não lava, porque não limpa, porque a roupa não é lavada. Aí a comida que fica lá estragada, é isso aí, a Terra. Se está passando por essa perturbação, ela deve ser limpa. Os espíritos começam a trabalhar para que melhore tudo isso. Exercitar a inteligência. Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles modificam, algumas vezes, o estado de uma região. De uma região. Olha só que chique. Quando esses flagelos vêm, essas tempestades, e faz aqueles furacões e vão levando tudo, eles limpam os espíritos. Eu, às vezes, fico até com dó dos espíritos, dos ventos, da chuva, que faz aquela revoada, aquela bagunça enorme, e vão arrancando tudo. Mas também, você só deixa sujo. Aí manda eles trabalhar, tem que ser assim mesmo. Tem que ser, ficar bravo, revoltado. Até as mães, vai lá, suja toda a casa que ela limpou, quero ver se ela não dá xerique. Eles precisam dessa força dinâmica para limpar a sujeira
da humanidade. Vibremos nós para que eles possam limpar sem tantos conflitos. Então, os espíritos que agem nas tempestades, que agem nas limpezas atmosféricas, basta que nós pedimos a eles para que eles possam fazer sem tantos conflitos, sem tantos destruição. Porque se deixar por eles, a hora que eles não aguentam mais, eles fazem uma limpeza bem energética e bem rápida. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com a necessidade mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Caros amigos espíritas, usem as vossas inteligências. Acelere o aprendizado da inteligência. Modifique, transforme, use o melhor de você, porque é isso que nós estamos aqui, desenvolver o progresso. Conjurar os flagelos. Está lá no livro dos Espíritos. Não era assim que falou, não, hein? Conjurar os flagelos. Demonstrar a paciência e a resignação ante a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação. Quer dizer, quando eu não posso mudar, que eu fiz a minha prece, a minha oração, tentei, fui, voltei, não consegui mudar, eu me torno resignada adiante da vontade de Deus, porque eu não pude fazer nada, mas eu tentei, só que não consegui. Tudo bem, sentimento de abnegação e de amor. Tentei mudar, tentei modificar a minha família, tentei modificar todo esse ambiente, todo esse fluido, não consegui totalmente, eu que seja resignada, eu me revolte contra Deus e nem me revolte contra nada. B, desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Não sejamos egoístas. Vamos trabalhar pelo amor ao próximo e vamos fazer o melhor com o nosso conhecimento e com a nossa inteligência. É dado ao homem, olha a pergunta do livro dos Espíritos, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Conjurar, prevenir, maquinar, invocar, chamar algo ou alguém. Um conjurou os maus espíritos, exorcizar, distanciar de um perigo, do medo e de um mal. É isso que se chama exorcismo. Sim, em parte, mas não como geralmente pensa. Vamos ver qual a orientação dada pelos espíritos. Muitos flagelos são a consequência da sua própria imprevidência. Quer dizer, os flagelos são consequência da nossa atitude equivocada que nós terminamos de falar. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos erros, nossa falta de inteligência, de observação e de análise. À medida em que ele adquire conhecimento e experiência, pode conjurá-los. Olha que chique! Presta atenção nessa resposta. À medida em que você, médium, adquire conhecimento, experiência com a sua mediunidade, pode conjurar. Quer dizer, prevenir, se souber pesquisares a causa. Então, você sabe que a causa daquele mal, quer na sua família, quer ela física, busque a causa. Você, médium, pode trabalhar, limpar, higienizar. Quando as pessoas falam que você pede, que não pode, mas está aqui no livro dos Espíritos. O espírita tem que entender que nós podemos limpar, higienizar, retirar sem faniquito. Basta o espírita estudar e ter conhecimento. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios de Deus. Quer dizer, ao mal da humanidade e aquilo que Deus promoveu
que os espíritos superiores velam, isso nós não podemos mudar as leis divinas. Nós podemos mudar o que o homem fez de errado. Cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe. Quer dizer, todos os seres humanos vão receber a parte que lhe cabe para limpar, higienizar, refazer. Todos terão que trabalhar. Todos são médios. Todos estão em evolução. Todos têm responsabilidade. Não lhe sendo possível opor nada mais do que a resignação à vontade de Deus. Aquilo que está programado por Deus, pelos espíritos superiores, nós não podemos mudar. Mas tudo que tiver programado pelos espíritos inferiores, maus, perversos, vingativos, malfazejos, perturbadores, possessores, toda essa equipe inferior da terceira grande ordem pode ser, sim, desconjurado, limpo e esterilizado. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. A preguiça. A maioria das pessoas, nós espíritos, somos preguiçosos. Queremos deixar os problemas para ver se resolve sozinho. Problema nenhum resolve sozinho. Quem resolve é a nossa inteligência, a nossa vontade, nosso desejo, é o que o realiza. Entre os flagelos destruidores naturais, independentes do homem, devem ser colocados na primeira linha a peste. Espíritas, orai pela peste, orai pela fome, orai pelas inundações, as intempéries fatais na produção da terra. Cuida da terra para a terra produzir. Cuide da terra, cuide do ar, cuide da natureza. A natureza, se for destruída pela malignidade do homem, nós passaremos fome, frio, sede. Isso o homem tem que cuidar do próprio planeta em que vive. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte e no aperfeiçoamento da agricultura, nós, espíritas, almas que estão no trabalho da invisibilidade, devem trabalhar para melhorar o progresso, a evolução, a produtividade, enfim, toda a forma de trabalho. Nos afolhamentos, nas irrigações, no estudo em condições higiênicas, nos meios de neutralizar ou, pelo menos, atenuar tantos desastres. Na higiene, na limpeza, vamos trabalhar, vamos abençoar, vamos fortalecer, vamos amparar o trabalho, o crescimento, a evolução. Vamos trazer o crescimento das fábricas, do comércio, da indústria, do campo, do homem. Tudo isso faz parte da evolução da humanidade. Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas. A inteligência do homem, ele tem que proteger a terra, ele tem que proteger o alimento, o pão, o vinho, o azeite, o óleo. Nós temos que proteger. Nós temos que pensar, nós temos que cuidar, nós temos que evoluir. Não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, tanto quanto souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência? Então, se nós somos inteligências e temos recurso, vamos cuidar dos bens materiais. Vamos cuidar do alimento, da comida, da água, do pão de cada dia. Precisamos cuidar disso. E quando aos cuidados da sua preservação pessoal, souber aliar os sentimentos de uma verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Quer dizer, para você preservar o seu bem-estar, trata de socorrer os espíritos.
Fora da caridade não há salvação. A lei de conservação. Os meios que subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio de abundância que os cerca, o que se deve ligar a esse fato? Ao egoísmo do homem. O que nós, espíritas, precisamos trabalhar? No egoísmo. Não é falar, não adianta, às vezes não compensa falar. Fala-se, fala, mas não dissolve o egoísmo. O egoísmo anda pelas ruas, pelas calçadas, pela cidade, pelo nosso lar, anda em todo lugar, o egoísmo anda, o orgulho anda, a vaidade anda, aquele fluido, aquela massa enegrecida, ela percorre as ruas, as calçadas, por todos os lugares. A revolta, os ódios e as vinganças. E buscar e achareis. Olha que chique. Buscar e achareis. Quer dizer, pedir e obtereis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja. Mas é necessário procurar com ardor, perseverança, com indisciplina. O homem deve olhar para a terra, deve olhar para a comida, deve olhar para a água, deve olhar para a família, para os filhos, para os netos, bisnetos, e pela humanidade também. É isso que nós estamos aqui. É esse o trabalho dos espíritas. Sem deixar de examinar pelos obstáculos. Espírita não pode parar porque encontrou uma pedrinha no meio do caminho. Tire a pedra e continue passando pomadinha no seu dedo e continue andando. Muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a sua insistência, a sua força, a sua coragem, vossa paciência e a vossa firmeza. Espíritas, sede firmes, sede fortes, sede corajosos, sede vencedores, sede construtores de um mundo melhor. Você tem um meio que Deus te deu, uma partícula divina para você mudar a Terra. Ou você muda, ou você fica na sujeira. Então, vamos ser trabalhadores e vamos pôr tudo isso em ordem. Ok? Aquele que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. É isso que sou. Quer ser feliz? Trabalha. E bom trabalho.